como usar essa obra maravilhosa. Então eu te convido a pegar a cadeira, sentar, pegar aquele copo com água, aquele cafezinho e vamos no passo a passo, que eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Então aqui a gente tem os assuntos na sua ordem alfabética, né? Os principais, os assuntos que ele vai tratar, né? Em ordem alfabética. E aqui eu escolhi essa palavra aqui, ó, abandonar. Pode as pessoas, uma vez que têm consciência de Deus, considerar a possibilidade de abandoná-lo. Então a gente vai falar sobre abandonar. Então o assunto é abandonar. E aí a gente tem o texto bíblico. O texto bíblico está lá em 2 Crônicas 12, do 1 ao 16. E o versículo chave é o 12, 2 Crônica 12, o versículo 1. Ó. Sucedeu, pois, que havendo Roboão confirmado o reino e havendo se fortalecido, deixou a lei do Senhor e com ele todo o Israel. Perceba-se que aqui a gente tem algumas palavras que elas são importantes da gente identificar no texto bíblico quando a gente está lendo. A gente está lendo o texto bíblico, é importante a gente identificar o texto, que aí a gente pega o assunto principal daquele texto. Porque aqui a gente tem, ó, primeiro, ó, sucedeu que havendo Roboão confirmado. Primeiro ele confirmou e se fortaleceu. Confirmou e se fortaleceu. Então a gente tem duas palavras importantes. Confirmou e fortaleceu. Então a gente já tem uma ideia que Roboão, quando ele assumiu o reino, né, lembrando que Roboão ele assumiu o Reino Unido. A gente tem aí o primeiro rei que reinou sobre o Reino Unido, é Saul, depois a gente tem Davi, depois Salomão. Então esses três eles reinou com Israel como o Reino Unido, tendo o seu Reino Unido. E Roboão ele assumiu o Reino Unido, mas no seu reinado o reino ele se divide. Samaria com a capital, o Reino Norte com a sua capital Samaria e o Reino Sul com a sua capital Jerusalém. E quando o Roboão ele confirmou o seu reino, o que que acontece? Aí é o abandono. Então perceba-se que ele não abandonou o Senhor de cara. Perceba-se que ele não começou o reino, a exemplo de alguns reis de Israel e do Reino Norte e do Reino Sul, que começaram os seus reinos, o seu reinado, não buscando o Senhor. Então aqui a gente já vai ter uma aplicação sobre esse assunto, abandono. Irmão Érico, mas isso parece ser meio chato, exaustivo, tal, mas eu quero que você acompanhe, porque eu tenho certeza que isso vai agregar muito, porque a maneira como que nós aplicamos o texto bíblico. E às vezes numa leitura superficial, às vezes a gente nem atina para esse texto, que ele é rico no seu conteúdo de aplicação. Ó. Sucedeu, pois, que havendo Roboão confirmado o reino e havendo se fortalecido, deixou a lei do Senhor e com ele todo Israel. E aí, perceba assim, razões pelas quais abandonamos a Deus. Ó, no auge de sua popularidade, é mais difícil e poder, o rei abandonou o Senhor. No auge da popularidade do rei, ele abandona. Perceba-se que primeiro ele confirmou e quando ele confirmou, ele abandonou. Então, quando ele estava com seu status bem já definido, né? O que aconteceu? Frequentemente é mais difícil ser um cristão nos bons momentos do que nos maus. Os momentos difíceis nos levam em direção a Deus, mas os momentos de tranquilidade podem fazer com que nos sintamos autossuficientes. A autossuficiência é o oposto da beatitude que o Senhor Jesus ele diz: bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Essa autossuficiência é aquela pessoa que se sente autossuficiente, ou seja, eu não dependo de Deus para nada, eu já tenho as minhas coisas bem definidas, eu já tenho as minhas coisas bem esclarecidas e eu não necessito para Deus. Eu já tenho força, eu tenho status, eu tenho riqueza, eu tenho influência, eu tenho nome. Então essa é a ideia que a gente já começa a pegar do texto bíblico, que Roboão ele já começa. Mas aí a gente já tem o que dentro dessa aplicação? Primeiro, as razões. Quais são as razões? Você vai falar primeiro as razões, e essas razões você vai extrair ela do próprio texto bíblico. Quais são essas razões? É quando ele atingiu o seu apogeu. Ele se sentiu autossuficiente e por isso, ou seja, agora eu não necessito mais de Deus. E aí a gente já tem o que? As consequências. As consequências também você vai extrair elas do próprio texto bíblico. Perceba-se que esse manual de aplicação
todos esses passo a passos, você vai extrair eles do próprio texto bíblico. Através do próprio texto bíblico você vai extrair eles. As consequências, a popularidade e o poder, os dois benefícios que Roboão escolheu acima de Deus foram as duas primeiras coisas que ele perdeu. Então ele, na sua autossuficiência, quando ele confirmou o reino e ele se fortificou, ele abandonou o Senhor, ou seja, quando ele teve popularidade. E essas duas coisas foram as primeiras coisas que ele perdeu quando ele abandonou o Senhor. E às vezes isso acontece com a gente facinho, porque muitas das vezes nós ignoramos que aquilo que nós temos e aquilo que nós somos, nós conquistamos somente porque o Senhor nos concedeu. E aí é um perigo. Aí a gente tem as consequências, ou seja, as consequências para os outros quando abandonamos a Deus. Ali tem as consequências dele, pessoais, e as consequências dos outros, né? Não é preciso ser um rei como Roboão para que os nossos atos afetem profundamente a vida de outras pessoas. O fato de que Roboão abandonou a Deus trouxe-lhe humilhação ao seu povo. Como a qualidade do seu relacionamento com Deus tem afetado as pessoas ao seu redor. E aí a gente vai ter vários outros assuntos. E todos esses assuntos são extraídos do próprio texto bíblico. Irmão, como isso me ajuda a usar o manual? O manual, ele tem o quê? Aqui, ó. Vamos pegar esse aqui agora, ó. A devoção. Você tem a devoção, que é adoração, dedicação e adorar. Então você quer estudar sobre esse assunto. Então você já vai começar aqui. Aqui você tem, ó, que tipo de devoção devemos ter para com Deus. Então é o primeiro ponto. Leitura bíblica está lá em Êxodo 33, do 7 ao 23. E o versículo chave. E aqui já tem, ó, a primeira coisa extraída do próprio texto, ó. Devemos tratar Deus como nosso amigo mais íntimo. Então, ó, que tipo de devoção devemos ter para com Deus? Devemos tratar Deus como nosso amigo mais íntimo. E isso é extraído do próprio texto bíblico. Ó, versículo bíblico, versículo chave. A nossa devoção a Deus deve ser sincera. Ou seja, ó, que tipo de devoção? Tem que ser sincera. Até mesmo as pequenas coisas podem ser atos de devoção. E aí você tem, ó, adoração, dedicação e obediências, que são assuntos, são temas relacionados, que se relacionam. E aí você vai ter vários outros temas que você vai estudar eles. E sempre as ideias elas são extraídas do próprio texto. Isso que eu acho algo fantástico desse manual. Porque as ideias elas são extraídas do próprio texto bíblico. E o que isso vai te ajudar? E o que isso vai me ajudar, irmão? Vai te ajudar na hora que você está lendo o texto bíblico, depois que você pegar mesmo a prática de aplicar o texto bíblico, você já está lendo o texto bíblico e você já está extraindo a ideia do texto. Por exemplo, ó, liderança. Princípios de liderança. Quais são algumas das qualidades dos líderes eficazes? Quais são algumas das qualidades dos líderes eficazes? Os líderes eficazes delegam, ou seja, aquele líder que delega. A ideia ela é extraída do próprio texto bíblico. Os líderes eficazes apreciam o trabalho dos outros. A ideia também ela é extraída do próprio texto bíblico. Os líderes eficazes reconhecem suas limitações. Também é extraída do próprio texto bíblico. Os líderes eficazes cultivam boas qualidades de caráter. E quais são? Ó, sabedoria, entendimento e respeito. São tudo extraídos do próprio texto bíblico. Então, esse manual ele é interessante porque você está lendo o texto bíblico e ele vai te auxiliar a extrair a ideia central do texto bíblico, aquilo que o texto está dizendo, aquilo que o texto ele está abordando para você aplicar a sua vida, a você aplicar numa pregação. Às vezes você vai falar sobre Moisés e você quer abordar alguns aspectos da liderança de Moisés. Então esse vai te ajudar, esse assunto, esse tema, liderança, vai te ajudar a colocar um tópicozinho na sua pregação. Aí vamos supor que você quer falar sobre intimidade, comunhão com Deus. Moisés era alguém que tinha comunhão com Deus. Moisés era alguém que tinha devoção com Deus. E aí você pode pegar também isso de Moisés, um outro teminha.
Então sempre você vai ter as ideias, e as ideias elas são extraídas do próprio texto bíblico. Por exemplo, emoções. Como devemos lidar com as nossas emoções? Aí eu te pergunto, você que está aí do outro lado, meu amado irmão, minha amada irmã, como lidar com as nossas emoções? As nossas emoções são partes da imagem de Deus que compartilhamos. As nossas emoções descontroladas podem levar a más decisões. Percebeu? Como devemos lidar com as nossas emoções? As emoções descontroladas podem levar às más decisões. As emoções descontroladas podem levar a promessas impulsivas e impensadas. A verdadeira adoração inclui toda uma variedade de emoção. Jesus expressou toda a gama de emoções sob controle. Então quando você está estudando esse manual, você vai ter todos esses temas e as ideias centrais, elas são extraídas do próprio texto bíblico. Isso vai te ajudar a identificar no próprio texto bíblico. Às vezes você está lendo o texto e às vezes você não identifica aquilo no próprio texto, porque às vezes o texto ele não está falando, usando aquela palavra. Um exemplo, a disciplina da igreja, devoção, é o que a gente tinha falado anteriormente sobre Moisés, ou seja, alguém que tinha comunhão com Deus. Lá a gente falou sobre liderança, aqui a gente está falando sobre devoção, ou seja, você pode pregar aqui sobre Moisés usando devoção e liderança, extraindo as próprias ideias do texto bíblico aqui. Você já vai ter as suas qualidades como líder e as suas qualidades como alguém de intimidade com Deus, e na sua pregação você vai extrair as ideias, e as ideias elas estão no próprio texto bíblico. Você vai trazer à tona aquilo que o texto ele está dando ênfase, aquilo que o texto ele está apresentando. Então tá aqui, manual da Bíblia de aplicação pessoal, super prático você usar ele. Você pega os próprios temas e você vai estudando eles, e abaixo você sempre vai ter, quando você não conseguiu agregar naquele tema, ele sempre vai ter abaixo temas relacionados, que eles vão te jogar para um outro tema que vai tratar de assuntos que se relacionam, e isso vai ampliar o seu leque de entendimento acerca do assunto que você está estudando ele. Então, a indicação nossa de hoje, já deixe seu comentário, compartilhe, se inscreva e venha, faça parte da família Crescendo na Palavra.